Olha, já aconteceu alguma vez na sua vida de você sentir que a sua vida está parecendo mais uma roda gigante? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Às vezes a vida da gente parece uma roda gigante, né? Um sobe, desce, um entra e sai de gente, pessoas que aparecem, pessoas que desaparecem, né? E pode ser, a gente pode reparar também, a gente pode criar também uma metáfora como se fosse também uma estação, né? Então, parece às vezes uma estação. Pessoas que chegam, pessoas que saem, pessoas que vêm, pessoas que vão. Então, a vida, ela é um movimento. Se a gente olhar na natureza, tudo está em constante movimentação. Tem dia que está calor, tem dia que está mais frio, tem dia que está mais abafado, tem dia que está chovendo, tem dia que está mais escuro, tem dia que está super ensolarado. Nem tudo é dia, nem tudo é noite. Por isso a gente precisa entender que existem os ciclos. E os ciclos, eles são muito importantes porque quando eles encerram, é porque está perto de iniciar um ciclo novo para nós. Só que iniciar um ciclo novo é como se essa roda gigante estivesse lá embaixo. E a gente ficasse assim, olhando as outras pessoas na cadeirinha lá na parte de cima, e a gente pensando assim, puxa, tudo para todo mundo dá tão certo, só para mim dá errado, só para mim não funciona, só para mim que não flui, para as outras pessoas as coisas acontecem. E a gente fica pensando que isso pode ser até um karma, pode ser até um feitiço que jogaram na gente, pode ser até um olho gordo, ou macumba, sei lá, existem tantos preconceitos que as pessoas não entendem algumas situações e acabam culpabilizando coisas que elas nem entendem. A gente precisa entender que o nosso maior obsessor, o nosso maior obstáculo, o nosso maior paredão, o nosso maior muro, a nossa roda gigante baixa, somos nós mesmos com os nossos pensamentos negativos. Somado aos nossos sentimentos que não são bem curados, como não merecimento, rejeição. Então a gente acha que a gente, se receber uma coisa boa, a gente logo depois vai perder e acaba perdendo mesmo porque cria essa realidade. E aí a roda gigante está sempre girando. Se você lembrar, quando você vai no parque, você entrou na roda gigante, aí você sobe um pouquinho na roda gigante e de repente a roda gigante para. E quando ela para, são pessoas que estão lá embaixo na fila entrando no próximo carrinho. E aí a gente fica pensando assim, puxa, mas que chato, né? Eu não fiz a roda toda completa, eu só estou fazendo a metade porque fica toda hora parando. Mas quando o rapaz completa a roda gigante lá do parque, ele vai lá e dá uma volta completa. Não é assim que funciona? Gente, quem já andou em roda gigante assim, aperta aqui para mim no comentário e comenta. Já andei em roda gigante assim. Quem já morou em bairro, que chegavam uns parquinhos, né? Então sabe exatamente como é essas rodas gigantes. E na vida, vamos trazer agora para a nossa vida, é exatamente assim que acontece. Existe uma lei, ela é uma lei universal, que eu falo sempre, né? Uma lei universal. Então existe uma lei universal que prova que o universo ele é cíclico. Então ele dá muitas voltas, tudo sobe, desce, tudo está em constante movimento. Uma hora nós estamos lá em cima, e outra hora, em outro instante, nós estamos lá embaixo. A gente vive numa plenitude danada, mas de repente um fio de energia negativa vem, uma coisa mais pesada chega, um desânimo, um não merecimento, um medo toma conta do nosso coração e parece que nada mais vai para frente. Então isso pode acontecer muito na nossa vida, mas não significa que você vai ficar no lugar que você está. Você não é o seu problema. Comenta aqui essa afirmação. Você não é o seu problema. Você está passando uma situação nesse momento, mas você não é essa situação. Você não é esse desafio, você não é essa traição, você não é essa demissão, você não é essa empresa que faliu, você não é o problema de saúde, você não é o problema que você está vivendo hoje. Então você é muito maior que isso. Então a roda gigante ela vai girar e ela está sempre em constante movimento. E você sabe por que acontece esse movimento? Justamente porque o universo está em você e você está no universo.
A vida é mesmo como uma roda gigante quântica. Ela é uma roda gigante quântica universal. Algumas vezes nós olhamos lá de cima e outras tantas nós olhamos de cima para baixo e outras a gente olha de baixo para cima, até para a gente poder enxergar as estrelas. Nas leis universais, isso é chamado como o princípio da involução-evolução, ou seja, fases de retração seguidas de expansão da consciência. Quando nós passamos um desafio muito doloroso, a gente tem como se fosse aquela retração, dar um passinho para trás. E quando a gente dá esse passinho para trás, quando acontece uma coisinha com a gente, o que a gente aprende? E aí nós vamos mais fortes. É a mesma coisa que se a gente pegasse e desse um passinho para trás para pegar um impulso. Assim como a gente vê os atletas muitas vezes, né? Dá um impulso assim para poder pular mais alto, ou vai um pouquinho para trás para pegar impulso para poder pular de um lugar para o outro. Então na vida isso vai acontecer muitas vezes. Por isso a gente trabalha um sentimento de paciência, que paciência é ciência da paz. Igual a furadeira ligada bem na hora que eu estou gravando esse vídeo para você. Então por isso que na vida a gente tem um momento de paciência, que uma hora passa, que o problema uma hora passa, o problema uma hora acaba, e a pergunta que a gente sempre tem que fazer, quando a roda gigante para, ou quando ela está na parte mais baixa, a gente tem que se perguntar, o que eu posso aprender com isso? Essa é a grande chave das coisas na vida da gente, essa grande, eu posso dizer assim, essa é uma mola que te impulsiona para cima. Porque quando entra o aprendizado, entra a força da consciência. E quando entra a força da consciência, você se restaura, você se pega de volta como aquela pessoa forte que você é, como aquela pessoa capaz que você é, somada a tudo aquilo que você acabou de aprender com o desafio que você está passando, você vai com muito mais força, porque você já está indo para um caminho mais conhecido, você fica, digamos, muito mais esperto. Então, essa mudança, esses ciclos da vida, elas são extremamente importantes e fazem parte da lei da atração, claro, porque a lei da atração é uma lei universal natural. Então, assim como essa lei que eu estou falando para você. Eu quero que você verifique aqui na descrição que vai ter um link para você participar comigo de um treinamento gratuito. E aí você vai poder se inscrever e ter muito mais aulas com o William Sanches. Se você já gostou desse vídeo aqui, vários downloads chegaram para você, porque eu estou te mostrando coisas aqui que têm feito sentido, imagine então você fazer uma semana de um treinamento comigo sobre prosperidade, puramente prosperidade. Então procura o link que você vai achar para se inscrever. O tempo todo a gente está falando da involução e da evolução rápida. Involução e evolução rápida. Então tudo junto. Involução e evolução. Não tem um evoluir, ir lá para trás e ficar lá. É dar um passinho para trás para poder olhar um pouco mais. Vamos imaginar que eu esteja pintando um quadro. Eu estou muito perto da tela. Então, quando a gente se afasta um pouco, eu consigo ver a pintura. Aí eu vejo um detalhezinho, eu vou lá e pum, arrumo. É assim que o pintor faz. Então ele dá uma distância para ele poder ver, né? Imagina Leonardo da Vinci lá pintando, né? Então depois ele depois de fazer aquelas pinturas maravilhosas, né? Aqueles tetos todos, ele descia e olhava aquilo e aí sim ele conseguia apreciar a beleza. Imagina que a vida é exatamente assim. Então o que você está passando agora está te ensinando para um novo patamar que você vai subir. Você não está nem lá embaixo na fila esperando para entrar na roda gigante, você não está nem lá embaixo, você pode estar em alguns momentos aqui no meio, quando a roda gigante dá uma paradinha para entrar mais alguém. Então a gente não deve nem se comparar quem está lá em cima, quem está lá embaixo, porque que quando a gente está lá em cima a gente pode olhar para baixo e se sentir melhor. Ou a gente está aqui embaixo, pode olhar para cima e se sentir uma bosta, uma merda, um nada. Então, a gente vai se cuidar a partir de agora para olhar para os nossos momentos e ver exatamente o que a gente está aprendendo. Nós não podemos nunca permanecermos sentados em um ponto vago e nulo, sem fazer impulso, sem fazer força para melhorar, sem aprender coisas novas, né? Porque senão a gente não consegue fechar negócios, não consegue ver pessoas, não consegue. Então, se precisar se dar um tempo, você se dá um tempo. Mas nunca sentar na beira do caminho, chorar e ficar esperando que alguém venha te buscar. Porque se você se abandonar pelo meio do caminho, ninguém volta para te buscar.
Por isso você vai se inscrever aqui no meu canal, que eu quero sempre que você esteja aqui comigo, aprendendo sempre um pouco mais. E dá uma olhadinha aqui na descrição, que tem sempre um link dos meus cursos para você se aprofundar nos conhecimentos, estudar ainda mais e saber enfrentar melhor esses momentos de desafios.